Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Enquanto você abra, eu estava me esquecendo, na conferência também nós estamos arrecadando massa de tomate, extrato de tomate, leite e feijão para o projeto Crescer, que é um projeto na nossa igreja em Sumaré. Então, os irmãos que puderem, não é condicionado a isso, se você deixar de levar, você não vai deixar de participar, mas se você puder abençoar o projeto Crescer, você pode ir preparado levando leite, feijão, extrato de tomate. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era ele um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua própria glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava ainda, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não se estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra e sabemos, Senhor, que a Tua palavra tem o poder de, Senhor, iluminar a nossa caminhada, iluminar a nossa mente e os nossos corações. Por isso, Senhor, eu quero pedir nessa noite que o Senhor tenha toda a liberdade de manifestar-se entre nós, Senhor. Senhor, que o Senhor venha tirar todo o impedimento, seja as nossas próprias construções, seja, Senhor, qualquer artifício externo, mas que a graça do Senhor seja abundante neste lugar e nessa noite, Pai.
O Senhor conhece os nossos corações e sabe o quanto somos carentes e quanto necessitamos, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Percebemos isso, Senhor, diante dos nossos pedidos de oração. Percebemos isso diante das nossas declarações de adoração no louvor. Por isso, Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha aquietar-nos, Senhor, para que possamos ouvir com alta voz aquilo que Teu Espírito tenha reservado para nós, Senhor. Opere, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a evitar olhar para mim. Que nós possamos ter um coração aberto para aquilo que o Senhor tem reservado. Muitas vezes a gente fica preocupado em olhar para o pregador e aí se você fizer isso, duas coisas vão acontecer. Você vai ter uma relação de muitos erros e falhas da minha palavra nessa noite. E você vai deixar de se apropriar daquilo que o Senhor tem reservado como bênção para a tua vida. Por isso eu quero convidar você a se despir de qualquer coisa além daquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações. Esse texto fala de um caminho. Esse texto fala dos desafios que esses dois discípulos estavam vivendo e nós também hoje vivemos. Muitos de nós vivemos hoje uma caminhada de amargura, de tristeza, de apatia. E esse texto, o tema dessa reflexão é justamente esse. Jesus transforma o caminho de amargura em caminho da esperança. E talvez eu e você vamos nos identificar diante dessa caminhada e reconhecer o quanto nós precisamos enxergar em Cristo a sua glória e o seu poder manifesto sobre as nossas vidas para transformar este mesmo caminho, que pode ser o caminho de amargura, em caminho de esperança. Uma mulher em um centro grande de uma cidade, de uma cidade grande, em um centro de uma cidade grande, ela é abordada por um assaltante. O assaltante chega com a arma e diz para ela: a sua vida ou a bolsa? A mulher olha para o olho daquele assaltante e diz: tanto faz, para mim nenhuma das duas tem valor. Tamanha angústia, tamanha a situação de dor, de sofrimento. Eu tenho vivido a experiência de ser capelão do hospital de Várzea Paulista. E desde fevereiro até hoje, eu já contei 3 experiências em que o hospital requisitou a nossa presença por conta de jovens que tentaram o suicídio. O João Vitor foi o mais recente nessa última sexta-feira. Um moleque de 16 anos. Tomou chumbinho, tirando sua própria vida. E quando eu cheguei, o pessoal do Conselho Tutelar estava abordando, e eles me identificaram como pastor e deram a oportunidade para que eu falasse com ele. Ele, muito assustado, ele relatou das angústias que ele vivia por não se sentir amado. Esses são os desafios, são os retratos de uma sociedade doente. E muitas vezes nós também vivemos tais angústias. O texto fala de 2 cristãos. E eu e você também vivemos muitas vezes, mesmo conhecedor da palavra, mesmo sendo batizados, mesmo reconhecendo que o Espírito Santo habita em nós, nós também nos identificamos, hora ou outra, diante de um caminho de amargura. Por isso esse texto não é só aqueles que nós denominamos como os do mundo, mas é um texto que fala-nos ao coração também nessa noite. Esses 2 discípulos acharam e encontraram a verdade justamente nesse caminho da amargura. 2 discípulos no caminho da amargura. O texto diz que existia uma multidão em Jerusalém. Essa multidão estava lá justamente para celebrar a Páscoa judaica. Eles já estavam lá uma semana, ou seja, eles chegaram lá domingo anterior do momento que é relatado aqui no texto, nesse domingo que eles estão voltando para Emaús. E durante esta semana, muitos estavam lá clamando: Jesus é o filho de Davi,
Jesus é o Deus conosco, Jesus é o Messias. Muitas pessoas estavam depositando em Jesus, de fato, a expectativa de uma vida eterna, onde Jesus viria para remir Israel. Mas a festa começou com este tom de adoração, de exaltação, mas no decorrer da semana esse tom começou a mudar. E um grupo de religiosos começou a inflamar a sociedade. E logo começaram a dizer: crucifica-o, crucifica-o. E aqueles que estavam vivendo a expectativa de um refrigério, de esperança, começam a viver a angústia da caminhada. E essa multidão, e entre eles esses dois homens, se deparam com a cena de Cristo ser condenado à prisão. E como não bastasse, além de condenado à prisão, ele é condenado à morte. Ele é crucificado. Eles aguardam o sábado, como era costume do judeu. E no domingo, o texto diz que ele começa a voltar a Emaús. Uma caminhada de 11 quilômetros. Uma caminhada em que eles vão observando os desafios, os obstáculos da sua vida, não só no trajeto físico, mas também no sentido emocional. A casa tinha caído, toda a expectativa, tudo aquilo que eles tinham construído de esperança tinha vindo ao chão. Agora eles voltam cabisbaixos, frustrados por ter depositado a confiança em um homem que para eles era o Salvador, era o Libertador, aquele que iria honrá-los. Mas agora eles vivem a dor e a frustração. Comentando sobre a dor, aproxima-se uma terceira pessoa, que era Jesus, mas eles não o reconhecem. E Jesus, percebendo o sofrimento, a angústia, pergunta o que está acontecendo. Eles olham para Jesus e diz: você é o único que não sabe o que está acontecendo, porque todo mundo em Jerusalém sabe o que aconteceu, todo mundo na região sabe, os noticiários todos estavam sabendo, estava noticiando, né? O Face estava bombando, né? Twitter todo que é lugar, WhatsApp rolando, todo mundo estava ligado de que Jesus tinha morrido. E só você, né? Ele se referindo, não sabendo que era Jesus, só você não consegue enxergar aquilo que aconteceu. Irmãos, muitas vezes a decepção nos impede a enxergarmos a glória e a presença de Jesus. Aqueles homens estavam tão decepcionados com aquela situação que eles não conseguiam enxergar que Jesus Cristo estava diante deles. E as decepções vêm justamente porque nós fazemos as nossas construções, nós elaboramos os nossos pensamentos, nós que construímos aquilo que nós esperamos que Deus deva fazer ou não deve fazer. Esses homens eram judeus, conheciam a palavra, eram seguidores de Cristo, eles sabiam da palavra, mas diante da decepção eles não conseguem enxergar que este era o propósito de Deus. E justamente eles não conseguem enxergar porque eles tinham construído um pensamento. A ideia dos judeus era que Jesus sentaria em um trono físico, com uma pompa de rei. Eles não conseguiram observar nas Escrituras que tudo aquilo era sinal daquilo que o Senhor Jesus teria de passar para reinar poderosamente. Ou seja, o ministério de Cristo, o seu poder, a sua glória seria manifesto diferente daquilo que eles construíram. E esta era a grande decepção. E começamos aqui a aplicar nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos decepcionamos na nossa caminhada, muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes diante das situações de angústia, nós também respondemos como essa mulher: leve a bolsa ou a vida, nada mais me importa. Porque muitas vezes nós construímos uma ideia, nós padronizamos a nossa forma de ver o Senhor, nós limitamos até mesmo o poder e a glória do Senhor. Por isso que nós nos frustramos, por isso que nós nos decepcionamos. Mas além da decepção, este povo, esses homens ainda experimentaram a incredulidade.
Eles falaram assim para Jesus: olha, teve umas mulheres entre nós que foram lá no túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Mas elas disseram que Jesus tinha ressuscitado. Ela veio e disse isso. E alguns discípulos foram lá e constataram que o túmulo estava vazio, mas não enxergaram Jesus. A incredulidade. Eles mesmos não criam naquilo que o Senhor tinha colocado como propósito, como sinais para que da tua glória entre aquela comunidade, entre aquele povo e sobre as nossas vidas também. Irmãos, decepção, incredulidade, tristeza, a incapacidade de reconhecer Jesus vivo diante deles. Esses foram os ingredientes, isso que marcou essa trajetória desses pobres discípulos. Pobres não no sentido de condições financeiras, pobres no sentido de vazio, de silêncio, de dor. E eu e você, muitas vezes, vivemos situações como essa. Eu estou lendo um livro, até deixo aqui como orientação, quem gosta de ler, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Desencadeie uma Revolução em Sua Vida com Cristo, de Peter Scazzero. Esse livro foi indicado para um curso que eu irei fazer agora no dia 2 de maio, de mentoria. Eles estão dando isso para os pastores, para que possam ler antes de chegar lá no dia 2. E esse livro fala justamente sobre uma espiritualidade contemplativa e de uma saúde emocional. A importância de que a gente possa, de fato, ser sensível à presença, à voz e à glória do Senhor. E muitas vezes as nossas vozes, as nossas construções impedem que nós ouvirmos o Senhor falar. Hora ou outra nós percebemos que até mesmo as nossas construções religiosas impedem nós ouvirmos o Senhor falar com toda a leveza e com todo o teu poder. Ficamos engessados. Infelizmente isso tem sido uma realidade. O que temos de irmãos, que temos de pastores, pastoras doentes emocionalmente, porque temos nos decepcionado, temos vivido a caminhada da amargura por conta justamente daquilo que nós vivemos de expectativas e de construções. Irmãos, e isso acontece justamente quando perdemos a capacidade de reconhecer Jesus vivo em nosso caminho. Isso acontece justamente quando a nossa compreensão da palavra de Deus é limitada e parcial. O texto fala que o Senhor Jesus começa a trazer ao coração deles as Escrituras. Começa lá com os patriarcas, o Pentateuco. Depois ele começa a passar pelos profetas, e aí ele termina dizendo em todas as Escrituras, ou seja, fechou o Tanakh, fechou todas as Escrituras do Antigo Testamento. O Senhor Jesus começa a expor aquilo que eles deveriam de ter no teu coração como esperança para aquela caminhada. E eu e você conhecemos a palavra, nós sabemos que a palavra é viva, mas muitas vezes, mesmo conhecedores da palavra, sentimos esse vazio, esse silêncio e essa solidão na nossa caminhada. Expectativas equivocadas geram decepções. Por isso vivemos esta situação de amargura. Mas eu quero te trazer uma boa notícia nessa noite. O Senhor pode transformar a estrada de amargura em estrada de esperança. Amém? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Se você crê nisso, dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Nosso Deus é Deus de graça. É Deus que transforma, mesmo nós construindo as nossas percepções, imprimindo os nossos desejos. Deus olha com compaixão para o seu povo.
E foi isso que o Senhor fez com estes homens. Ele começa a perguntar mais. Ele começa a permitir que esses homens, era uma terapia aqui, né? Ele começa a permitir que esses homens vão abrindo o coração. Quando eles falam o que aconteceu, ele fala assim, não sei, fala o que aconteceu. E eles começam a elaborar aquilo. Eles começam a despejar diante de Cristo toda a sua dor, todas as suas decepções. E aqueles homens estavam um caco diante de Cristo. E quando eles não tinham mais nada para derramar diante do Senhor, o Senhor começa a reconstruir. O Senhor começa a agir. O Senhor Jesus começa a fazer eles enxergá-lo. E o Senhor vai falando ao caminho até que eles chegam a Emaús e Jesus dá o sinal que continuaria a caminhada. E era a tradição daquela comunidade esse acolhimento ao estrangeiro. Já é tarde, não vá embora, fique conosco, se alimente, passe a noite. Mesmo diante da decepção, da angústia, eles fizeram este acolhimento. E é justamente neste momento que Jesus transforma a estrada de amargura em uma estrada de esperança. Jesus se mostra vivo justamente no caminho da amargura. É no caminho da amargura que nós provamos e enxergamos o poder do Senhor. Talvez você esteja vivendo, esteja identificando o caminho de amargura que você tem vivido. E saiba que essa pode ser a oportunidade para Deus manifestar-se ou transformar esse caminho de amargura em caminho de esperança. E Jesus também se mostra vivo neste caminho. Na hora da alimentação, na hora da mesa posta, aquilo que também era uma tradição, os donos da casa darem a graças pelo alimento, Jesus assume a posição e dá graça àqueles alimentos. É a ceia da Eucaristia, ceia da comunhão. E é justamente quando eles desfrutam dessa comunhão, as escamas caem. E o texto diz que eles enxergam Jesus. E aí quando eles olham, Jesus já não estava mais na presença dele, mas eles tinham enxergado que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E eles olharam um para o outro e falaram assim, não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Como nós não percebemos, como fomos insensíveis. Quantos quilômetros que era de Jerusalém a Emaús? 11. O texto diz que eles ficaram tão felizes, mas tão felizes, o texto diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eles não deixaram para o dia seguinte. Eles falaram, não vamos deixar para adorar amanhã não. Não vamos deixar de testemunhar amanhã. É agora mesmo. Agora mesmo eles ficaram em pé e voltaram àquela mesma estrada. A mesma estrada, o mesmo obstáculo, as mesmas pedras, os mesmos vales, os mesmos trajeto íngreme, agora se torna em uma estrada de esperança. Talvez o cansaço de 11 quilômetros andando, agora eles voltam esses 11 quilômetros com alegria, com leveza e com esperança. Irmãos, é isso que o Senhor tem reservado, é isso que o Senhor tem feito. E a hora que eles chegam em Jerusalém, eles vão proclamar, e aí Simão já tinha também visto Cristo, e aí Jerusalém estava em festa, porque Jesus Cristo tinha ressuscitado. O Senhor transforma, o Senhor dá a eles resgatar no coração a esperança de uma caminhada leve. E eu quero que você saia daqui nessa noite, não pela minha prepotência, mas pela revelação da palavra do Senhor e pelo convencimento do Espírito Santo, que o Senhor quer transformar teu caminho de amargura em caminho de esperança. Você pode trazer a tua mente agora, você pode trazer as suas dores, você pode trazer os seus temores, as suas inseguranças, você pode trazer à tua mente as suas enfermidades, porque o Senhor quer transformar a tua caminhada de amargura em caminhada de esperança. É claro que a resposta do Senhor, como vimos aqui, nem sempre vem da forma que esperamos. Por isso era a decepção daqueles dois homens.
ou de uma grande multidão. Mas nós sabemos que o Senhor tem esse poder, e Ele tem esse propósito, porque Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele tem esse propósito de nos ofertar ou transformar nosso caminho de amargura em caminho de esperança. Eu quero concluir com uma ilustração. 4 amigos trabalhavam em um garimpo. E após meses no garimpo, eles acharam um veio que eles encontraram ouro. Só que tinha acabado toda a sua alimentação, todas as suas reservas. E para eles continuarem o empreendimento em achar o ouro, eles precisavam de voltar à cidade para buscar mais alimentação. Eles combinaram, fizeram um acordo entre os 4, nós vamos andar juntos, ninguém vai contar nada para ninguém, vai ficar só entre nós 4. E foi o que eles de fato fizeram. Chegaram na cidade, chegaram na loja, compraram os alimentos, e quando eles saíram, tinha um grupo de homens esperando eles. Eles acharam estranho e perguntou, o que vocês estão fazendo atrás de nós? Não, nós vamos acompanhar vocês. Ele disse, mas por que vocês vão nos acompanhar? Porque vocês acharam o ouro. Mas nós não falamos nada para ninguém, como vocês descobriram que nós achamos o ouro? Porque a sua face está revelando que você achou o ouro. O que o nosso rosto tem revelado, meu irmão, minha irmã? O que a minha face tem revelado? O que a tua face tem revelado? Um caminho de apatia, de amargura? Ou temos estado com o nosso rosto resplandecente com a glória do Senhor? Com a Shekinah de Deus? Com a esperança? O brilho nos olhos? Às vezes estamos aqui em um culto como esse, como o Eduardo começou orando, que nós não estamos aqui só porque é gostoso, só porque nos encontramos como amigos, ou porque aqui é mais fresquinho, né? Porque graças a Deus tem o ar-condicionado. Mas nós estamos aqui porque a glória do Senhor se manifesta e Ele transforma a nossa caminhada de amargura em caminhada de esperança. Que você possa sair daqui dessa noite pulando, glorificando, aplaudindo, sapateando, a forma que você quiser, porque o Senhor tem essa promessa para mim e para você. Abaixa a tua cabeça. Quero convidar o ministério de louvor.